Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer então a encadernação com lombada quadrada e capa dura. A encadernação lombada quadrada com capa dura, né, é estilo esse aqui. Esse aqui é do iSketchbook, não fui eu que fiz, tá? Mas só para mostrar para vocês que aí a gente vai ter então uma capa dura e aqui a lombada que vai proteger então toda a costura. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de folha para fazer o miolo, da preferência, né, qual o tipo de papel que quiser para o miolo, seja ele um offset 75 gramas como esse aqui, seja um papel canson para desenho, papel pólen, papel aquarela, ou até mesmo fazer impressão nesse papel, assim como fazer pauta ou fazer pontilhado para fazer lettering. Então, vai do que você quer aí pro miolo do seu sketchbook, tá? Eu vou fazer o meu miolo com offset 75 gramas, o nosso sulfitão comum, tá? Para que seja um caderno, então, para o dia a dia, para anotações, enfim, e é o papel que eu tenho disponível aqui, tá? Para também conseguir fazer um sketchbook menor, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa folha 4, ficando com 2 tamanhos A5. E ainda assim, vou dobrar esse A5, gerando um caderno tamanho A6, tá? O que eu vou fazer, então? Vou pegar aqui e vou dobrar a primeira folha ao meio. Vou marcar o cantinho bem direitinho. E aí, vou fazer essa marcação. Posso usar aqui também, ó, uma dobradeira para ajudar a reforçar aqui essa dobra. E vou cortar, então, todo esse papel do meu miolo. Eu preciso ter também, para fazer essa encadernação, um furador, para depois poder furar, então, esse papel offset. E eu vou precisar de uma linha, né, que a gente chama aqui, esse aqui é a linha 10, que é uma linha de pipa, para que você possa costurar esse miolo. Se você não conseguir essa linha, utilize uma linha de costura normal que você tem aí, pelo menos para você experimentar a técnica, né? Depois você, assim que as coisas melhorarem, você pode ir atrás desse fio. Se você for usar um fio de costura normal, tente colocar ele duplo, para que ele fique mais resistente, porque aquela linha arrebenta mais fácil que essa aqui, ó, tá? E aí, você vai precisar também de uma agulha para costurar, que nesse caso a gente já vai usar aqui, né? Nesse caso, uma agulha reta mesmo, tá? Que não precisa ser muito grossa, porque essa linha é fina, né? Como a gente já conversou, você precisa testar se a agulha que você tem é suficiente para que você passe o fio por ela. Primeiro, nesse tipo de encadernação, a gente primeiro faz todo o miolo, inclusive a gente vai costurar o miolo, e depois que ele estiver costurado é que a gente vai pensar, então, na capa dele, tá? Então, aqui que a gente vai fazer, né? Eu vou ajustar todos os papéis bem juntinhos. Vou levantar essa dobrinha que eu fiz, né? Eu empurro aqui a régua, ó, fazendo com que ele fique bem certinho na minha marcação. E aí, eu vou cortando as minhas folhas, né? Lembrando de pegar um estilete afiado. Se o seu estilete não tá muito afiado, quebre a pontinha dele. Vai cortando aos poucos. A quantidade de folha é a quantidade que você quer para o seu miolo. Vou mostrar aqui para vocês que eu já cortei e dobrei esses caderninhos aqui, ó. E aqui eu tenho 3, 6, 7, 8. E aqui eu vou fazer mais 2 e eu vou ficar com 10 cadernos nesse meu miolo, é um tamanho legal. Lembrando que a gente vai precisar fazer uma lombada aqui para proteger esse dorso e essa costura. Então, assim, não faça muito pequenininho, essa lombada vai ser minúscula. Pode, tudo bem, mas vai ser difícil para você cortar o papelão, enfim, melhor que você tente fazer aí um pouquinho maior. Como que a gente vai montar os cadernos, então? Eu fiz aqui nesses aqui já, 4 folhas em cada caderninho desse, tá? Então, aqui, cortei todas essas folhas, então você possivelmente vai cortar todas as suas folhas. E eu pego lá, você pode dobrar de 4 em 4 ou de uma em uma, tá? Do jeito que você achar melhor, que eu dobrei de 2 em 2, ó. Eu junto as pontinhas e vou dobrar. Passo a dobradeira, ó, para que ele fique bem apertadinho. Aqui,
é mais importante ainda que esses cadernos depois fiquem bem apertadinhos, porque a gente vai ter que fazer uma lombada aqui, e se ele ficar muito solto, a lombada vai ficar grande, vai ficar menor do que ele fechado, depois vai ficar desengonçado o caderno, tá? Então, eu dobrei 2, aqui eu vou dobrar mais 2, e assim eu vou montando o meu caderno. Tô dobrando de 2 em 2, daí coloco aqui, ó, um dentro do outro. A gente conversou já no vídeo anterior, quando a gente fez costura copta, que o ideal é depois que eu refile aqui, né? Eu posso usar até a minha base de corte para guiar esse meu refile, e eu posso vir aqui e começar a refilar um a um os cadernos, até que todos eles estejam refiladinhos, para que eu não tenha aquela escadinha aqui, tá? Eu não vou fazer para que a gente possa só... mais é experimentar a técnica mesmo, mas o ideal é fazer, tá? Depois que você montar todos os cadernos, é hora da gente pegar e marcar a furação desse caderninho para que eu possa fazer a costura, tá? Aqui a furação vai acontecer de uma forma diferente e a marcação também, porque o ideal é o que eu costure o mais reforçado possível esse meu caderno, para que ele fique bem preso lá junto com a minha lombada quadrada. Ele não pode ficar meio soltinho nem desengonçado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar de 2 em 2 centímetros em toda a extensão desse meu caderninho. Então, aqui estão todos os meus caderninhos. Eu vou marcar em um deles de 2 em 2 centímetros e não tem problema que dê número par de marcações, tá? Porque essa costura, ela não vai aparecer depois. Não precisa estar simétrico aqui, com número par de costura. A nossa trancinha não vai aparecer como na costura copta, tá? Então, eu vou costurar, eu vou marcar que eu quero que isso fique o mais reforçado possível e depois a costura vai ser escondida pela minha lombada quadrada, tá? Então, vamos fazer essa furação? Como que eu vou fazer? Vou marcar aqui, ó. O ideal é que a gente tenha um gabarito, uma mesa, né, de encadernação. Aquela mesa é super prática para quem faz muito. Só deita o caderno ali em cima e ele já tem uma régua de furação, tá? Mas eu vou marcar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Mas aqui ficou meio tortinho, não tem problema, ele vai ser escondido depois pela lombada, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marcações. Depois você vem aqui e vai riscar essa marcação em todos os cadernos. Aqui você tem que furar todo mundo no mesmo lugar. Ou você pode fazer como a gente fez na costura copta, faz um gabarito no papel. Depois vem marcando todo mundo pelo gabarito. Ó, todo mundo marcadinho. Todo o meu miolo. Então, deixa eu chegar mais perto para mostrar, ó. Todo o meu miolo do caderno. Então, todos os caderninhos ficaram marcados. Agora, eu vou começar a furar, tá? Lembrando que a gente já conversou também no anterior, que é bom pegar uma base, assim, para colocar para você não furar a sua base de corte. Aqui, vamos tentar ser ousados. Eu vou fazer a furação assim, ó, de fora para dentro. Essa furação, como que eu vou saber
quão largo tem que ser esse furo. Se você ficar inseguro, vai lá, pega a sua agulha, a agulha que você escolheu e testa para ver se ela passa aqui por esse buraco, tá? Já vou testar com vocês. Tá furadinho direitinho, tá? Esse furo é menor, porque a gente vai ter que passar, então, esta agulha aqui. Vamos testar para ver se dá certo. Vai ser difícil hoje, né? Fio branco com papel branco. Mas, ó, tá passando tudo tranquilo. Nosso fio, espero que esteja aparecendo aí. Agora, eu vou furar todos os meus cadernos desse jeitinho, tá? Vou pegar aqui meu fio de pipa, tá? E o ideal é que, nesse caso, como esse fio não vai me atrapalhar muito, eu corte com sobra, né? Então, vou pensar aqui um pedação desse fio. Eu coloquei aqui uns 13 vezes essa largura aqui do... Lembrando que a minha costura vai ficar escondida nesse tipo de encadernação. Então, é esse tipo de encadernação, se no meio da coisa acabar o meu fio, eu posso emendar. Eu posso deixar o nó pra fora aqui, não coloco o nó pra dentro, tá? Eu deixo o nó pra fora e depois eu vou passar cola aqui e vai sumir tudo, tá? Então, vamos lá, vamos dar um nozinho aqui, ó, nessa ponta. O ideal é que você dê um nó, minha gente, que não vai passar pelo esse buraco que você fez, tá? Então, se você acha que talvez o nó não tá suficiente, ó, faz 2 nós em cima do mesmo nó, para que ele fique um nozão, que aí não vai passar por aquele buraco ali, tá bom? Na outra ponta, eu vou passar a minha agulha, para que eu possa começar a costura. Tá, passa um pouquinho só, o suficiente. Opa, se eu fizer para fora, ninguém vai ver, né? Então, vou pegar aqui minha agulha, vou passar aqui no meu fio e vou começar, tá? Lembrando que numa ponta tá a agulha, na outra ponta está um nó, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu já mostrei pra vocês na costura cópita, ó. Pego todos os meus caderninhos e vou lá pra frente. Vou começar aqui pelo primeiro. Aqui, a gente costura todo o miolo separado da capa. Então, a gente começa pelo primeiro caderno, depois coloca o segundo, o terceiro, mas não coloca a capa já aqui. O que a gente vai fazer? Lá na costura cópita, a gente começou por dentro. Aqui na costura lombada quadrada, a gente começa por fora e daí vai pra dentro, tá? Então, vou pegar aqui, abrir esse caderno. E vou colocar aqui minha agulha e passar lá pro lado de dentro. E o meu nó vai ficar pra fora. Desengonçou todo o meu caderno aqui, que sacanagem. Já arrumo. Então, ó, vou passar de fora pra dentro. Puxo meu fio. E o meu nozinho vai ficar aqui, ó, pra fora, tá? Se você puxar e ver que ele vai entrar, você dá mais uma reforçadinha aqui. Essa primeira passada, você vai passar ele todinho nesse sentido vai e vem, tá? Não tem com quem você costurar ele. Essa é a primeira passada de fio, aliás, que vai ser a sustentação para os próximos. Então, olha só. Vim por fora para dentro e sair na próxima furação. Faço a mesma coisa, ó. Entro nesse aqui, vou pra dentro. Saio na próxima furação. Ó, saio na próxima furação. Tá vendo? Só entrei e saí. Ó, tô fora. Agora eu vou aqui pra parte de dentro. Aí, da parte de dentro aqui, eu já saio pra fora, pra economizar. E o quanto que eu vou ter que ficar puxando de fio. Desengoncei todo o meu caderno naquela hora, agora tá difícil.
E aí, vou ir pra dentro. Meu Deus, professora, como é que isso vai acontecer? Calma. Calma, que o primeiro caderno é a preparação. Então, ó, começamos por fora, né? Começamos por fora, aí de dentro para fora, de fora para dentro, e assim a gente foi até chegar no último. Quando chegou no último, ele ficou para dentro, tá? Essa primeira fila aqui, essa primeira costura, deixa eu arrumar essa minha câmera que tá difícil. Isso. Essa primeira costura aqui, gente, ela que vai ser a base para eu poder fazer as costuras de cima, tá? Então, eu vou fazer ela passando por todos os buracos. Ah, professora, mas você já passou por todos. Só que o fio que tá aqui fora, ó, estão vendo que tem um fio passando aqui fora, ó? Ele tá passando só em um sim ou não, ó. Aqui não tem fio, aqui tem. Aqui não tem, aqui tem. Então, a gente vai ter que passar em todos. O que a gente vai fazer? A gente tá aqui, né? Então, ó, de fora e entrou pra dentro. Agora, você vai sair de novo no próximo furo. Vai voltar todinho esse caderninho, fazendo a mesma coisa. Ou seja, você vai preencher aquele espaço que estava em falta. Aqui tem fio e aqui não tinha, mas agora vai ter. E eu vou deixar, então, esse fio passando em todos os espaços, ó. Então, agora eu vou voltar até a outra ponta. E vou deixar todos esses espaços com fio. Por que isso? Porque isso vai ser a base para que a gente possa costurar os próximos cadernos. E você já vai descobrir daqui a pouquinho. O bom é que esse fio é mais fácil, né? Porque ele é fininho. Não é como o outro que era grosso, ó. Passei aqui. E agora, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai voltar pra lá pra dentro, tá? Daí você vai dizer, meu Deus, prof, agora não tô entendendo mais nada. Como é que eu vou ficar lá dentro? Você vai vir aqui, ó, na parte de dentro e vai dar uma laçada. Essa laçada assim, ó. Você vem aqui, passa por baixo. Ixi, ficou preso na minha cadeira. Passa por baixo. Ó, então ele tá fazendo tipo um nozinho, né? Fez esse nozinho, você vai lá pra fora de volta. Cuidado só pra não puxar muito, porque senão esse teu nó vai sair. Entenderam? Tem uma laçada lá dentro pra prender ele. E agora traz aqui pra fora de novo. Ó, dele tá preso, tá? Porque eu dei uma laçada nele aqui dentro. E agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho o primeiro caderno, que não ajuda esse fio branco, né? Mas espero que você esteja enxergando, ó, que ele está passando aqui em todos os meus espacinhos, ó, minhas frestas. Estão vendo que tem aqui, ó, o fio passando em todos, tá? Agora sim eu vou conseguir costurar os próximos cadernos. Então, vamos lá, vamos começar. Já preparamos que a base, que é esse aqui. Agora, eu vou começar a trazer um a um dos próximos. Primeiro caderno, quer dizer, o segundo, né? Primeiro, então, vou entrar aqui de fora pra dentro e já saio no próximo. E aí, puxa, bem puxadinho. Manter sempre bem esticadinho esse fio. Cuidado para não puxar demais, porque esse aqui é mais fácil ainda de rasgar, porque ele é muito fino, né? E ele é também enceradinho. Se você começar a puxar demais, você vai rasgar teu papel. Então, assim, tem que manter firme, bem esticadinho, apertadinho, mas sem muita violência e agressividade. Agora, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um fio passando em cada um desses espaços. Eu vou usar esse fio para fazer a minha laçada. Eu vou fazer o quê, ó? Vou passar aqui nesse aqui para descer e depois vou subir por esse outro aqui. Tão apertado, tão esticadinho que não vai, né? Ó, passei por baixo desse e agora passei por cima desse aqui. E aí, puxo, 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 ó. E ele fez uma laçadinha aqui. E aí, agora, eu posso voltar pra dentro desse aqui. Bem sempre justinho,
Mas não puxe muito, como eu disse, por isso daí esse fio aqui é mais fácil de rasgar, tá? Já sai no próximo. E aí, vem puxando. Ó lá, fez uma laçadinha bem pequenininha. Com esse fio fininho não vai ficar muito aparente a laçada, porque depois isso aqui vai ficar tudo escondido, né? A ideia aqui mesmo é só prender bem um caderno no outro. Olha como que eu tô segurando aqui, ó. Já tô mantendo segurando, ó, o caderno assim e essa folha aqui solta, para que facilite você ficar entrando e saindo para fazer com essa costura. Ó, vou entrar nesse aqui e vou subir nesse aqui, ó. Estão vendo? Então, eu faço esse U no caderno de baixo, que vai fazer com que eu dê essa laçada aqui, ó. E prenda ele ali dentro. Ali, né? Faça essa laçada e prenda esse caderno já aqui nesse... Aí, ó, vou lá pra dentro. Já tô segurando aqui, ó, fica mais fácil. Bem no próximo aqui. Então, se você segurar bem apertadinho esse aqui, o caderno aberto com o caderno de baixo, você consegue manter ele bem apertado. E essa parte de cima aqui solta para você poder ficar entrando e saindo. Ó, tá vendo? Sempre assim, ó, apertadinho. Alguma coisa que soltou. Apertadinho, porém não aperte demais que pode rasgar, tá? Agora, vim aqui. E eu vou sempre tentar fazer isso aqui, ó. Já passar no próximo, pra não ter que ficar dando 2 vezes a passada no... Ó. Se eu já passar nos 2, eu puxo de uma vez só meu fio. Ó. Volto lá. Agora, bem no próximo. Faço a mesma coisa aqui. Apertadinho, mas não violência aí. Vocês vão ver que é bem mais fácil de rasgar esse aqui. Ó, tá vendo? Passo por baixo de um, por cima do outro. E puxo. Quando vocês fazem esse retorno para a parte interna, cuidado só para não costurar o próprio fio, como eu já falei também no outro tipo de costura, tá? Daí está lascado, você não consegue puxar ele. Deu a voltinha aqui, só tem um fio, mas você dá a voltinha nesse fio aqui, ó. E já tá bem preso, ó. Dei a voltinha. Já posso fazer o quê? Olha, ele fica bem preso, estão vendo? Como ele fica bem preso, ele tem que ficar assim, bem apertadinho. Traz o próximo caderninho. Meu Deus, que agressividade, eu mesmo furei aqui. Sem querer fiz outro furo. Papel.
Agora aqui já temos 2 cadernos, estamos indo pro terceiro. Então, vai começar a ficar mais apertadinho aqui, ó. E você tem que lembrar que você tem que voltar no anterior, tá? Então, assim, você tem o primeiro e o segundo. Você não vai voltar lá no primeiro, você vai voltar no segundo. Então, aqui tem um monte de fio. Tem que tomar cuidado só para que você passe bem no meinho deles. Ó, passa no meinho aqui deles. E dá uma laçada, tá? Cuidado para não ficar voltando lá no primeiro, senão depois você vai ficar com um acúmulo de fio atravessado. É no anterior que você volta, tá? Então, dê uma laçada e aí volta pro meio aqui, para dentro do caderno novamente. Muito parecido aqui, daí é como a gente fazia lá na copta, né? Que a gente vinha e dava uma laçada no anterior. Se você achar ruim, você pode abrir o caderno para passar aqui, tá? Eu prefiro forçar um pouquinho e passar a agulha. Se você achar uma agulha curva pequenininha, fininha, também dá para usar, tá? É que eu tô sem aqui, mas tem para vender elas bem fininhas, aí fica mais fácil de você costurar, mas eu não tenho, tô sem. Ai, desculpa, gente, eu esqueço que eu tenho que gravar para vocês, né? Quando eu vejo, tô costurando aqui para cima. Se você achar que tá muito ruim, ó, você joga a agulha lá pra baixo. Ó, joga aqui, põe de novo. Também dá tudo certo. Desde que você dê a laçada, tá? Ó, pra que ele fique preso, vai trazendo tudo bem esticadinho. Lembrando que se por algum motivo o seu fio acabar aqui e você precisar emendar, não tem problema, você emenda aqui pra fora, ó. Chegou aqui, acabou o seu fio, amarra outro pedaço do fio aqui, deixa amarradinho bem apertadinho, daí continua, não tem problema algum. Passando, tá vendo a laçadinha? Deixa eu ver se dá pra mostrar. A laçadinha tá ali, tô passando por baixo da laçadinha. Esticandinho, volta lá pra dentro. Não esqueçam do último, tá? Não vai pro... Se você subir, ele vai ficar soltinho aqui. Tem que voltar aqui no anterior também. Dá uma laçadinha no anterior. Ó. Dá uma laçadinha no último aqui. Volta no anterior. Pra daí poder passar pro próximo, tá? Bem apertadinho também, ó. Ele vai ficando assim, bem prensadinho. Vou continuar costurando aqui os outros. Pra que eu já volto, então, pra mostrar ele tudo costuradinho. Oi, gente. Então, aqui, ó. Costurei já todinho o caderno, bem apertadinho. Olha como ele fica bonitinho, né? Bem apertado. Com a costurinha aqui com ó, dá pra ver aqui as trancinhas, igual a gente fez no outro com a costura cópita, mas bem menorzinha por conta do fio, né? Que a gente tá trabalhando.
E agora eu cheguei no último aqui, ó. Cheguei no último cantinho. Aí que a gente vai fazer? Faz a mesma coisa, saiu, né? Faz uma laçada no anterior para ficar preso esse cantinho, ó. E aí, quando eu der essa voltinha aqui, ó, tá? Ó, tá aqui voltinha, eu venho aqui, ó, e passo a agulha por dentro para dar um nó, ó. Aí, quando eu passar aqui, eu vou dar um nó. Pode passar mais uma vez se achar necessário. Vou dar mais um nozinho, ó. Puxo bem, o nó tá aqui pra fora. Eu vou cortar esse fio pra fora aqui, tá? Vai ficar isso pra fora, não se preocupe. Depois a gente passa cola aqui pra ele ficar grudadinho aqui pra dentro. E tá pronto o nosso miolo, então, ó, todo costuradinho. Pronto para que a gente possa fazer agora, então, a nossa capa. Para preparar aqui ainda esse meu miolo, eu posso passar cola nesse dorso, ou seja, na costura, para reforçar, né, essa minha costura. Poderia também aplicar uma tela, aplicar um tecido, aplicar uma gaze, aplicar um pedaço de papel, para que eu mantenha então mais firme essa costura. Então, se eu quiser costurar cadernos maiores e reforçar isso, eu posso pensar nessas possibilidades. Vou passar aqui então a cola em todo o dorso e para que ele fique bem apertado, eu vou colocar aqui um papelão Paraná e vou colocar então esses clips aqui para segurar. Não sei como é que é o nome desse negócio, mas eu sei que eu vou colocar. Normalmente as pessoas usam madeira e usam sargento para prensar bem, mas eu vou utilizar o que eu tenho aqui, tá? Que são esses clips que apertam bem. Eu tenho alguns clips grandes, eles apertam bem. Vou passar a cola aqui nesse dorso. E aí, se precisar, eu vou puxando mais para cá, mais para lá, esse clips, mas vou passar cola branca, então, em todo esse dorso. Tomar cuidado para não melecar para fora, para que não acabe colando esse papelão Paraná nesse meu miolo, tá? Então, tomar cuidado. Vou tirar um pouquinho aqui para conseguir passar naquela ponta ali. E já vou passar cola puxando aquele fio que a gente cortou, ele deu um nozinho bem para dentro para que ele fique coladinho e bem preso, tá? Cuidado para que não vaze cola, que senão depois esse papelão Paraná vai ficar colado. E aí você vai ter que sair rasgando o seu miolo, tá? Tomar esse cuidado. Do outro lado aqui eu também tenho esse fio. Então, não esqueçam de pegar esse fio, puxar bem pro meio aqui, ó, e colar ele. Aí ele vai ficar bem reforçado. Passa a cola branca. E aí vou deixar esse meu miolo secando então o dorso, enquanto a gente prepara a capa dele, tá? Então eu vou deixar ele aqui de ladinho, enquanto essa cola branca seca, bem apertadinho para que ele fique então bem compacto. Não esqueça de colocar um papelão Paraná como eu fiz aqui, porque senão esse blister aí, esse clipzão, ele pode marcar. Tá, eu esqueci de medir também, eu preciso medir o tamanho dessa lombada para que eu possa fazer a conta de como que vai ser essa minha capa, porque eu preciso saber a altura da lombada. Por isso que a gente começa costurando o miolo antes. Depende do tamanho dessa lombada para que eu possa fazer essa capa. Vamos pensar aqui então como é que vai ser essa nossa capa. A gente tem que pensar em tamanho que ficou o nosso miolo, para daí poder planejar essa capa. Meu miolo, então, deixa eu medir aqui ele. Ele ficou com esse tamanho aqui, né? Então, de largura. Ele ficou com 10,5.
E de altura, ele ficou com 14,8. Agora, como que a gente vai fazer, né? A gente precisa pensar também na lombada, porque a lombada vai participar aí dessa confecção dessa capa. Minha lombada tem 1 centímetro. Como que a gente vai fazer agora essa capa? A gente precisa fazer uma capa e a largura dela, ou seja, ali essa parte de baixo, vai ter o mesmo tamanho do miolo, 10,5. Já na altura, a gente vai colocar o 14,8 e vai somar 0,6 milímetros, tá? Para que eu possa, então, ter aí uma capa um pouquinho maior que esse miolo. Por que não tem ali na lateral? Porque eu já vou explicar que a lombada vai fazer esse trabalho, tá? Aí eu vou ter que ter uma contracapa, então eu vou ter que ter 2 vezes isso, com 10,5 e com aquela altura ali, que é o 14,8 mais o 0,6, que dá 15,4. Já seria então 0,3 para cima, 0,3 para baixo. Aqui, no meio entre elas, vai a minha lombada. Essa lombada vai ter a mesma altura que todo mundo ali, né, 15,4, e de largura vai ter o que eu medi, que é a altura lá da lombadinha do meu miolo, que é 1 centímetro. Então precisa ter 1 centímetro que é para proteger bem direitinho, tá? Só que eu não vou poder grudar esse papelão no outro, eu vou ter que deixar um distanciamento entre eles para fazer essa articulação, né? Que ele possa movimentar essa capa. Então vai ter esse espaço de um lado e do outro da lombada, que é essa articulação. Essa articulação vai acabar afastando um pouquinho a capa da contracapa e abrindo os 0,3 milímetros que a gente acabou não deixando na largura, por isso que a gente não deixa, tá? Eu vou reaproveitar aqui o papelão Paraná, ó, de uns bloquinhos de papel canson e a canson para aquarela, eu vou reaproveitar porque é o que eu tenho de papelão Paraná aqui. E eu já vou medir, então, e cortar um dos pedaços, então, a contracapa, e a capa também, tá? Então, eu já vou marcar aqui, ó, nesse meu papelão, a largura, a altura, na verdade, vou marcar a altura, para que eu possa tirar todas as peças aqui dessa altura. Então, vou marcar aqui 15,4, ops, bati aqui, chacoalhei um pouquinho. Desculpa aí, gente. Vou marcar aqui também 15,4. Vou riscar. E já vou daí cortar. Isso aqui então é a minha altura. Então daqui eu consigo tirar uma capa, contracapa e a lombada, ó, tá vendo? Consigo, só para conferir aqui se vai dar tudo certinho. Já vou marcar um lado, uma largura da capa, para já cortar. Evite marcar aqui tudo de uma vez só, sabe? Você marca já a capa, contracapa e a lombada. Evite fazer isso, porque quando a gente corta, a gente acaba comendo ali nem que seja meio milímetro desse papelão. E aí, se você marcar tudo antes, você vai perceber que vai dar diferença depois, tá? Ele vai ficar um pouquinho menor do que você previa. Cortar então o papelão, lembrando que a gente já conversou, estilete bem afiado, se não tiver afiado, corte a pontinha e aí faça, né, tome todos os cuidados para que você não corte seu dedo aí, segure direitinho e vá cortando em etapas, né, não queira forçar para cortar tudo de uma vez, pode ir cortando em etapas, em camadas, para que você consiga cortar até o final da espessura desse papelão Paraná. Vou cortar aqui agora, então, tirando, separando a capa, um lado, né, da minha capa. Agora vou marcar, então, para poder cortar os próximos pedaços. Dá uma conferidinha se tá tudo certo, tá ok, é isso mesmo.
Agora vou marcar mais uma e depois a lombada. Vire sempre o lado menor do que você quer cortar, né, para fora, para você usar a maior parte de apoio da tua mão e da régua, fica mais fácil de cortar assim. Então apoie no maior lado e corte para fora o menor lado. Então agora tem aqui os dois, a capa e a contracapa. Agora preciso do miolinho. Como eu já tinha cortado na altura, tá tudo certinho a altura, agora eu só preciso ir cortando as laterais, né? Vou marcar aqui 1 centímetro, esse vai ser pequenininho. Tem que ir com calma para cortar, para não acabar cortando os dedos, nem estraçalhando todo o papelão. Isso que é bem importante, né? A régua de metal, o estilete com a lâmina afiada, porque senão você fica só mordendo o papelão e fica mais difícil. Aqui já cortei. Aí eu tenho um pedaço de papelão pequeno, né? Então, mas mesmo assim, tente segurar no lado que está maior para você conseguir apoiar e aí vai com calma cortando em camadas. Você consiga cortar esse papelão Paraná. Ó, cortou. Esse pedacinho que sobrou eu posso guardar e posso fazer outra coisa ainda daqui a pouco, né? Porque dá para fazer umas lombadinhas com aquele ali. Agora eu já posso pensar na capa. Então vai ficar assim, ó, contracapa, capa e a lombada no meio entre eles. Só que eles não podem ficar colados desse jeito, que senão o caderno não ia dobrar. Eu preciso dessa articulação, ó, e que eles fiquem depois alinhadinhos, tá? Para que eu possa deixar alinhadinho assim, de duas uma. Ou eu já colo direto no papel que eu vou fazer a capa, né? Traço uma linha com a régua e aí eu vou alinhando por essa marcação. Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso colar num offset 75 gramas antes, tá? Como eu vou trabalhar com tecido, eu vou fazer isso. Primeiro eu vou guardar aqui nesse papel aqui, ó. Vou grudar nesse papel e depois eu vou colar no tecido, tá? Eu vou cortar esse papel menor, porque eu não posso deixar ele muito grande, senão depois aparece quando eu fizer a encadernação, tá? Quando eu colar o tecido ou colar a folha de guarda, ele vai ficar levantadinho. Então, nem pode ser um papel muito grosso e nem pode ser um papel muito grande. Vou cortar um papel menorzinho para que eu possa, então, colar isso aqui só para sustentar, tá? Só para aqui, ó, que eu possa montar como deve ficar essa minha, aqui, ó, lombada, essa união entre a lombada e as capas, tá? Aqui a gente encaderna tudo bem grudadinho. Então, ele tem que ser um pedacinho só para grudar isso, não precisa ser muito grande. Quanto menos a gente puder que a gente conseguir usar aqui, melhor. Senão depois ele pode aparecer. Ó, cortei o pedacinho aqui do papel. Só para poder grudar aqui minha lombadinha no meio. Ó, colar minha lombadinha no meio e montar a capa com a contracapa aqui nesse papelzinho aqui. Lembrando que você pode fazer isso direto no papel que você vai usar para encapar, mas quando é tecido, eu vou usar tecido para fazer isso aqui. É bem importante que a gente marque antes, senão depois o tecido é mais molenga, é mais difícil de eu ficar fazendo esses ajustes lá. Então, vou deixar ajustadinho aqui para ficar no esquadro, tomar cuidado com isso, tá? Senão ele fica tudo torto, depois teu caderno vai ficar torto também. Passar cola aqui nesse pedacinho, só para grudar no papel, não precisa ser muita coisa. Camadinha fina, tá, gente? Não precisa entupir de cola.
Alinha bem com a parte de cima e com a parte de baixo, tá? Bem alinhadinho, retinho. Vou passar aqui a dobradeira para que não fique bolha, mesmo que isso aqui não vá aparecer, tá? Porque depois, quando eu for colocar outra coisa aqui por cima, se tiver uma bolha grande, ele vai continuar marcando, tá? Agora o seguinte, gente, conforme a gente conversou, eu preciso fazer essa articulação. E essa articulação vai ter 6 milímetros, igual que a gente colocou a mais na altura, tá? Então, ele vai ter 6 milímetros de um lado, aí vai a lombada, depois 6 milímetros do outro. Eu vou usar esse meu gabarito aqui, ó, que ele tem exatamente 6 milímetros. Se você não tiver um gabarito, sem problema, você marca com a régua, risca ali bem direitinho, faz um traço onde que ele tem que estar e vai dar certo do mesmo jeito, tá? Tô passando a cola aqui da mesma forma, não precisa ter uma super, né? Muito grosso, passa fininho para não ficar, não umedecer muito aquele papel ali, ainda mais que ele é fininho. E eu vou alinhar com a parte de cima com a parte de baixo bem apertado junto com esse meu gabarito, tá? Você pode fazer um gabarito desse com um pedaço de papelão Paraná também, tá? Desculpa, gente, eu tenho a mania de ficar enfiando a cabeça aqui. Ou você vai ali e mede com a tua régua bem direitinho, 6 milímetros e marca. Não esqueça de vincar aqui, ó, bem esse vinco que ficou, ó. Tá vendo o que eu fiz? Peguei minha dobradeira e reforcei ali aquele espaço que ficou, ó, para forçar essa articulação. Cuidado para não forçar demais e rasgar. Que já vai ficando com uma carinha de livro, tá vendo? Não é assim que a gente tem a dobrinha ali no livro? Tá? Então, essa é a articulação para que a capa possa se movimentar, tá? A lombada fica presa e a capa pode se movimentar. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar o gabarito aqui, então vai ficar 6 milímetros de um lado, 6 do outro. Por isso que a gente deixou a largura da capa no mesmo tamanho, tá, gente? Porque essa articulação acaba afastando a capa um pouquinho. Então ela vai, se você deixasse ainda maior na largura, ela ia ficar muito para fora, tá? Então você vai, quando a gente conseguir montar tudo, você vai perceber bem isso. Só conferir se tá alinhadinha a parte de cima, tá tudo certo. Se ficar torto, depois vai ser um problema, o teu caderno não vai fechar direito. Então confira se tá ficando bem alinhadinho e coloque a última parte. Então olha só, ficou direitinho. Capa, contra capa e lombada. E vou lá, reforço bem, tiro toda a bolha e vou forçar aqui esse meu vinco, que é a minha articulação. Passa bem a dobradeira no meio. Se não tiver a dobradeira, passa um outro pedaço de papelão Paraná, passa alguma coisa plástica aí que não vai rasgar, tá bom? Ó. Aqui, ó, já começa a enxergar como a minha capa, ó, lombada, articulação, contracapa. Tá prontinha para que a gente agora possa colocar o nosso revestimento. O revestimento pode ser papel ou pode ser tecido. No meu caso, eu vou usar tecido. Eu queria muito fazer esse aqui, mas ele é muito fininho, muito molenga. Quando você pegar um tecido como esse, você pode primeiro colar ele inteirinho num papel, tá? Você pode colar ele todinho num papel e depois usar ele para encapar, porque senão é muito difícil encapar com tecido mole. Mas eu achei um outro aqui que eu também acho bem bonito e que ele tá mais firminho, que é esse tricoline aqui estampadinho. Eu vou fazer com esse aqui. Ele é bem encorpado, então vai ficar bom. Vou escolher aqui como que eu vou, que lado do tecido, ó. Se eu usasse assim, não vai dar certo por conta do desenho do meu tecido, ó. Tem um pedaço aqui que eu poderia aproveitar, não rola, porque tem que ter um pedaço sobrando a mais para fora pra gente fazer aquela dobrinha. A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez com o papel, tá? 1,5 cm para cada lado, ó, usando aqui meu gabarito, eu já posso verificar se esse meu tecido vai dar. Então, mais ou menos aqui, o que precisa sobrar de cada lado. Então, aqui está ok. Vou esticar bem esse meu tecido, ele tá meio amassadinho, mas não tem problema, tá, gente? Quando a gente começar a passar cola e passar dobradeira, ele se estica. Só preciso medir se ele tá bem certinho aqui.
considerar que eu tenho que tirar isso aqui, tá, gente? Essa orelhinha aqui do tecido. Eu tenho que tirar essa franjinha aqui. Então, eu tenho que colocar um pouquinho mais pra dentro. Esse lado branco aqui, ó, gente, ele vai ficar pra cima, tá? Que daí depois, ó, quando eu fechar no tecido ali, ele vai ficar disfarçado pra dentro do meu miolo, tá? Então, a gente vai deixar pra cima. O que a gente vai fazer? Colocou, decidiu onde que vai ser ali no tecido, dobra uma abinha como eu fiz. Eu virei a aba para que eu possa passar cola num lado primeiro. Se você passar em tudo, vai ser muito difícil que você estique ligeiro esse tecido para que ele não seque e fique com bolha. Então, eu vou primeiro passar em um dos lados. Então, eu dobrei para cima para que eu possa passar cola nesse lado aqui, tá? Só ajeitar a minha cola. Agora, eu vou passar aqui, ó. Passo com o meu rolinho uma fina camada de cola. Aqui a gente vai sempre tentar passar no papelão primeiro ao invés do tecido, tá? Pra gente não manchar o tecido. Passar bem essa colinha aqui. E aí vou fechar de novo para aquele lado essa parte do meu caderno. Aperto bem para colar o tecido e aí viro para passar a dobradeira e esticar bem, fazer aquele cole bem direitinho, não fique nem um espaço sem colar e também não fique nenhuma bolha aqui. Não tenha dobradeira, pegue um papelão, um pedacinho de papelão Paraná, pegue um material arredondado aí, de plástico, uma espátula, alguma coisa assim do gênero. Verificou que tá tudo bem coladinho, volta para cá o caderninho, ó. Então, colei uma parte, um caderninho não, perdão, a capa. Dobro para outro lado agora a capa e vou passar ali, ó, na articulação a cola. Vamos passando em cada pedacinho separado, tá? Pra gente não se estressar com essa cola secando. Lembrando de passar no topinho do papelão Paraná ali. Passo direitinho. No topinho dos dois papelões Paraná, tá bom? E assim posso deitar, esticar bem. E agora vinco bem vincadinho aqui esse espaço. Passo a dobradeira para que o tecido cole bem nessa articulação, tá? Não for dobradeira, como eu disse, você usa outro material para que você consiga fazer isso, ó. Vinco bem para que ele cole bem direitinho lá, tá? Beleza, agora eu vou voltar e vou passar a cola aqui na lombadinha. Mesma coisa, tá, gente? Passe uma camada fininha, seja o suficiente para colar e não seja um excesso, para não endurecer o teu tecido, né? Depois não ficar empedradão. Já tô passando aqui nesse vinco, já, nessa articulação, vamos ver. Esticar bem aqui a lombada e vincar a segunda articulação. Bem esticadinho para não ficar nenhuma bolha, não ficar tortinho esse tecido. Estica bem e vinca bem para ele colar aqui nessa dobrinha, nessa articulação. Agora vamos colar a última parte. Agora eu vou pegar com o rolinho aqui e vou passar cola aqui em toda essa parte. Cuidado para não desengonçar ou não rasgar ele, tá? Se você ficar com medo de sujar a parte de baixo, coloque um offset, um sulfite entre eles. Esticar bem aqui também.
esse tecido não colabora para que vocês enxerguem, né? Mas eu tô vendo daqui, tá ficando bem lisinho, não tá ficando nenhuma bolha, tudo certinho. Agora, eu vou refilar, tá? Vou cortar da mesma forma que a gente fez quando a gente fez capa em papel. Vou pegar o meu gabarito com 1,5 cm, vou segurar ele bem forte e meu estilete tem que estar bem afiado, aí eu consigo cortar tranquilamente o tecido. Se ele tiver meia boca, daí não vai cortar, ó. Cortou bem certinho, tá? Então, pressione também bem pressionada a régua contra o tecido. Se ficar molenga ali por baixo, ele vai repuxar, tá? Então, pressione bem pressionada a régua contra o tecido, que ele corta direitinho assim. Ele segura o tecido para que você possa cortar com o estilete. O tecido meu tá enorme, que eu não quis cortar antes para não perder pedaço. Agora tem que ficar manobrando ele. Mas não dá nada. Cuidado para não cortar errado e não perder, tá, gente? Você entra e corta um pedaço sem querer torto e depois não tem como se arrancar. Vai perder o papelão, vai perder o tecido. Ainda tem que refilar aquela parte de cima ali que tá torta, né? Tô só tirando esse tecido do meio do caminho aqui. Agora eu posso refilar essa última parte que faltou aqui. E aí, para que eu possa fazer o cantinho da encadernação, né, a dobra ali, o acabamento, eu preciso cortar no ângulo de 45 graus os 4 cantos, tá? Então, eu vou usar outro gabarito, o fio de cabelo, que me ajuda a fazer esse corte em 45 graus. Mesma coisa, corto os 4 cantos para poder fazer aquela dobrinha. Se você não tiver o gabarito, sem problema, mesma coisa. Marca 45 o ângulo e distancia ele, né, do seu papelão Paraná para que você possa fazer aquela dobrinha, mais ou menos 2 milímetros, 2, 3 milímetros. Vai depender muito da espessura do seu papelão Paraná. Se o seu papelão Paraná for mais grosso, deixe um tamanho maior, para que ele faça o acabamento do cantinho, tá? Agora, para colar, a gente vai começar pelo lado maior, que é esse aqui de cima e aquele ali de baixo. Então, a gente vai ter que começar sempre os lados maiores e depois trazer o menor. Vou passar cola aqui direto no papelão, tá? Se a gente passa direto no tecido, existe uma chance enorme dele manchar. Então, eu vou pegar a cola aqui e vou começar a passar ali esse tamanho que eu preciso para fazer, para colar esse meu tecido nessa parte inferior. Lembrando de não esquecer de passar aqui também, ó, no topinho desse papelão. Passa na articulação ali também, tá? Porque a gente vai ter que forçar o tecido ali para colar direitinho. Então, passa a cola em tudo aqui, inclusive na articulaçãozinha ali. Depois dobra, né? Prensa bem ele para que cole o topinho e depois puxa o tecido, tá? A dobradeira ajuda bastante a fazer isso, mas se você não tiver, puxa com o papelão, vai empurrando e pressionando já esse tecido para que ele cole bem esticadinho nessa cola. E aí vem aqui, força na articulação. Força nessa articulação para que ele cole bem ali, direitinho.
Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Força para colar bem o topinho, depois puxa, estica esse tecido e traz ele bem esticadinho para cima. Vai colando, esticando ele. Não esqueça de puxar ele bem esticadinho, senão ele vai ficar empapado aí, não vai ficar legal. Reforçar aqui a articulação, não esquece de vincar a articulação sempre. Olha só como ele já vai ficando bonitinho, já vai ficando com cara de livro, ó. A articulação, tá vendo como carinha de livro mesmo. Reparem nos livros que vocês têm aí, como sempre tem essa articulaçãozinha, para que a gente possa abrir e movimentar o caderno, ou o livro, né? Aqui, ó, não esquece de passar bem naquele cantinho ali, ó, para que você consiga colar ele por cima depois, tá? Ó lá, passar bem no cantinho ali, inclusive ali no tecido, porque ele precisa dobrar por cima e colar. E aqui eu vou fazer aquele acabamentinho, né? Que eu venho e dobro a pontinha para dentro, para que ele fique com aquele canto perfeito, né? Então, eu venho com a minha dobradeira, dobro o cantinho para dentro, amasso ele bem amassadinho aqui para que ele faça esse acabamento. Ó, baixo bem ele, dobro ele para dentro, depois forço o topinho ali para colar o topinho e puxo essa parte por cima da outra e estico bem também, da mesma forma que a gente já fez. Aperta bem os cantinhos, tá? Para que ele fique bem discreto, não fique muito grosso. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Passar colinha. Fazer a dobrinha aqui. Opa, foi demais. Cuidado. Apertar ele para dentro aqui. Outro cantinho. Apertar. E aí, dobrar ele. Apertar o topinho e puxar o tecido para cima, fazendo acabamento. Agora, o que eu vou fazer é colocar essa minha capa aqui embaixo de uma pilha enorme de livros para que ela seque bem esticadinha, tá? Porque ela é meio fino esse meu papelão Paraná, pode ser que ele entorte um pouquinho. Então eu vou colocar para secar e amanhã, quando ela estiver bem sequinha, eu vou retomar com vocês para poder fazer, então, colocar o miolo aqui.